Olá! A depressão, a ansiedade e a compulsão são os problemas típicos, psicológicos graves do nosso tempo. A depressão pela falta de sentido, a ansiedade por uma vivência estranha que temos feito do tempo. Se antigamente uma carta demorava um mês para poder ir e outro para voltar com a resposta, hoje a gente quer tudo muito urgente. E a compulsão, ela diz muito da lógica dos nossos excessos. Um pequeno raminho de flor, um pequeno raminho de folha, que lá nos Andes, na Colômbia, no Peru, na Bolívia, era utilizado como uma forma de sobrevivência para os trabalhadores rurais em meio à falta de oxigênio, a folha de coca. Quando isso aqui foi descoberto e transformado na virada do século XIX para o século XX, primeiramente em medicamento e hoje em droga pesada, o crack e a cocaína, temos um problema complexo instalado nas grandes cidades. A cocaína, ela funciona de uma forma interessante. Toda vez que você consome algo que te dá prazer no sentido de prazer químico cerebral, por exemplo, uma barrinha de chocolate. Você introduz gordura e açúcar, que são nutrientes importantes para o seu corpo. O corpo te recompensa com prazer. Ou seja, você introduziu algo que dá prazer, mas daqui a pouquinho esse prazer se dissipa com a construção de outro neurotransmissor recaptador. A cocaína, essa droga complexa do século que vivemos, a cocaína, ela produz sim prazer, mas ela trava exatamente a produção desse neurotransmissor negativo. Então entenda, o sujeito tem prazer quando consome, mas é como se essa central que produz o neurotransmissor de equilíbrio, é como se essa central entrasse em colapso. O efeito da cocaína também é de bloqueio, de soltura desse neurotransmissor. É como se o cérebro percebesse, mandasse produzir mais ainda esse neurotransmissor negativo. Quando o efeito passa, o efeito positivo passa e esse efeito tampão passa, o indivíduo sim tem aquela reação da famosa rebordose. Não é a ressaca do sujeito que bebeu muito. Ele se sente perseguido, ele se sente extremamente mal, ele se sente extremamente arroubado de uma questão complexa de tristeza, de uma necessidade plena de adaptação. Sem falar no vício que o processo funciona. Quando falamos de droga, falamos da necessidade de uma conversa com a pessoa que sofre, da necessidade dos colegas psiquiatras fazerem uma intervenção de fato medicamentosa e, em alguns momentos, de restringirmos um pouco a liberdade dessas pessoas em clínicas psiquiátricas de qualidade, em clínicas que têm um perfil psicológico, psiquiátrico, que tem um perfil clínico, que tem uma postura clínica muito bem definida. A droga é um flagelo do nosso tempo. Dentro desses três que eu havia colocado no início, a depressão, a ansiedade e a compulsão. E aí é importante pensarmos que essa doença, que é uma doença crônica, de difícil cura, mas passível de controle, faz com que as famílias também fiquem doentes, a cidade fica doente. Se 1 quilo de pasta base lá nos rincões da Colômbia custa em torno de $1.000, saiba que quando essa droga entra nos Estados Unidos, ela pode custar 25 vezes mais. E que muitas vezes 1 grama dessa droga na rua, já batizada com todo tipo de coisa, ela vai custar em torno de $100. Ou seja, falamos de um processo comercial complexo em volta disso. A droga envolve um processo complexo comercial. Não é essa história de subir o morro e agredir e matar pretos e pobres no sentido de acabar com a droga. Essa guerra, essa war on drugs deu errado. Se pensarmos na questão de cuidar desses dependentes
com uma perspectiva de saúde e uma perspectiva de educação, falamos de um possível processo de cura, de um possível processo de conhecimento. Só por hoje, internações que são com um processo clínico muito claro, não as internações muitas vezes envolvidas com fazendas, sem nenhuma perspectiva clínica objeto, de fato, de um processo de busca de saúde. Não foi isso que a gente observou nesse último governo, que retirou de médicos, psicólogos e assistentes sociais a possibilidade de opinar no Conselho Nacional Antidrogas. A opinião dos profissionais de saúde, a opinião dos educadores, ela é fundamental para se entender o grave problema da doença dependência química que estamos vivendo. Não é apenas uma questão de segurança pública. Falamos de um processo difícil, de um processo onde o entendimento é o ponto importante. Por que se usa? Droga é resposta a alguma miséria, sempre foi resposta a alguma miséria. O entendimento do porquê que se usa, o entendimento do porquê que se quer a sobriedade, guarda no seu cerne a potência possível da sobriedade. Doença crônica é a dependência química. E eu espero que com psicoterapia, com atendimento psiquiátrico de qualidade, com uma abordagem que faz com que o indivíduo usuário de droga ele seja acolhido de fato e não marginalizado, que esse seja o ponto que as políticas públicas de saúde façam. Psicoterapia é essencial para se entender isso. E se a família é a parte sóbria do processo, cuidado, família, para que você não se sinta mais doente do que o próprio dependente. Entenda a doença que você vive. Um abraço e até o próximo encontro, até o próximo equilíbrio. Tchau!